Pouco mais de 9 anos atrás, um homem teve um sonho. E esse homem se chamava Padre Adélio. O sonho dele, sabe qual era? O sonho de qualquer criança. Balões, a imaginação, o céu e uma roupa que, longe de ser de astronauta, é o que ele achava que pareceria uma roupa lunar. Esse padre, chamado mais conhecido como Padre do Balão, ele desafiou a lei da segurança, porque o sonho dele era sair de uma cidade em direção a outra cidade. E o Padre Adélio, quando ele desafiou a gravidade, ele disse: com 1000 balões eu vou para as alturas, e com 1000 balões eu saio de Paranaguá e vou para o Mato Grosso do Sul. Se puder colocar a imagem na tela. Eu vou para o Mato Grosso do Sul. E quando ele chegou no Mato Grosso do Sul, ele sonhava em voar. Aqui eu só tenho 100 balões, ele tinha 1000 balões. E aqui você vai ver agora a imagem desse padre, que exatamente em abril de 2008, o Padre Adélio foi conhecido como o sonhador dos balões. Ele levantou voo de Paranaguá. Ele levantou voo sonhando em atrair a atenção do mundo para um sonho que ele tinha. E ele levantou voo e chegou a 5 quilômetros de altura, acima das nuvens, enquanto os balões o levavam para cada vez mais alto, mais alto, mais alto, o telefone pegando pouco, e agora ele sendo levado pelo vento. Mas ao invés de ir na direção do Mato Grosso do Sul, de Paranaguá, o Padre Adélio pegou uma corrente contrária de vento. E o vento foi levando ele para um outro lugar. E desbravadores, naquele dia, a última comunicação que o Padre Adélio fez no meio dos ares, enquanto ele dizia: por favor me ajudem, eu me atrapalhei, o vento está muito forte, eu estou me perdendo aqui porque o vento me complicou e eu não sei onde eu estou, polícia me ajudem, eu quero aprender como funcionar um celular, porque eu não sei nem como mexer no GPS. E agora era a noite, as nuvens, uma tempestade e os balões que estouravam, ele não sabia se ia continuar, subindo, subindo, subindo. Nunca mais se ouviu falar no Padre Adélio, porque 2 meses depois foi encontrada essa imagem nos mares do Brasil. O Padre Adélio foi parar no litoral de Santa Catarina, e tudo que encontraram foram balões e a parte da cintura para baixo de apenas 2 pernas, porque o resto foi comido por tubarões. Padre Adélio foi conhecido como um sonhador. Só que na verdade, desbravador, eu queria no começo dessa mensagem da noite desafiar você. Existe um problema quando a gente confunde sonhos. Sonhos são bons, sonhos são imaginativos, sonhos é aquilo que você veio fazer nesse Campori. Mas uma coisa é sonho, outra coisa é o delírio. Porque o delírio te leva embora. O delírio te leva e você às vezes não tem noção para onde você está indo. E o Padre Adélio provou que quando você não tem limites num sonho, você tem que tomar cuidado, porque sonhos delirantes podem levar você para o nada. Olha para a tela, isso aqui é sonho ou é delírio? Um jovem chinês vendeu sua filha de 18 dias para comprar um iPhone e uma moto. Sonhos. Será que você é um sonhador? Cuidado, desbravador. Porque uma coisa é você viver com a cabeça nas nuvens. Isso não é para desbravador. Outra coisa é um desbravador que vive com a cabeça no céu. E eu pergunto aqui, tem desbravadores com a cabeça nas nuvens ou tem desbravadores aqui com a cabeça no céu? Nuvens ou céu? Nuvens ou céu? Então, desbravador, seja bem-vindo ao maior e melhor final de semana da sua história, quando você aqui vai sonhar como ninguém, vai sonhar como José, mas vai sonhar com um pé no chão, com um lenço no coração e com a tua cabeça voltada para o céu, amém? E eu só quero sentir aqui quem são os maiores sonhadores desse Campori. Eu quero perguntar, eu tenho sonhador no Piauí, sim ou não? Eu tenho sonhador no Ceará, sim ou não? Eu quero saber no Paraíba se eu tenho sonhador. Eu quero saber se no Pernambuco eu tenho sonhador. Eu quero saber se os donos da casa do Rio Grande do Norte são sonhadores.
Então, antes de eu ler para você a Bíblia, eu quero desafiar agora esse Campori, que se torna o Campori mais importante, mais emocionante, mais alegre, mais extraordinário da história, porque eu quero desafiar agora a realização de um sonho. E o meu sonho agora tem a ver com meninos e meninas. Cadê a mulherada aqui? Mulherada! Você merece carinho, sim ou não? Educação, sim ou não? Tratamento de rainha, sim ou não? Tratamento de princesa, sim ou não? Você é uma sonhadora que merece ser diva, sim ou não? Então meu sonho essa noite é um desafio para amanhã. E o desafio que eu tenho para amanhã é com todos os desbravadores envolvidos, sim ou não? E olha só, o meu desafio para vocês, eu quero saber agora onde estão os homens, porque o homem que é macho vai ficar em pé agora aqui nesse Campori. O meu desafio para você, rapaz, pode me pegar lá fora, que eu estou brilhando e você vai me achar fácil. Mas o meu desafio para você é um sonho que as mulheres merecem, porque elas merecem muito mais. E eu desafio o Campori do Nordeste para que todos os sonhadores machos, cavalheiros, homens educados, que vão tratar bem as nossas desbravadoras, com respeito e com toda a atenção do mundo. Atenção! Amanhã, nesse Campori, os homens vão lavar a louça! A mulherada não vai lavar uma louça! Não vai limpar um prato! Não vai fazer nada na cozinha, porque é os homens que vão assumir a cozinha! Salva de palmas para os homens sonhadores, porque eles merecem! Eu quero os homens assim! Salva de palmas. Pode sentar, pode sentar. Calma que vai ter o troco. Calma que vai ter o troco. Pastor, que bênção! Pega a tua Bíblia, desbravador. Nós vivemos uma geração interconectada, nós gostamos de ensinar o Wi-Fi. Ai, se você não tem um celular aí ligado em tudo que é rede social, mas eu quero dizer a você, no começo desse Campori, a melhor comunicação sem fio que existe é aonde? É com quem? Desbravador, aprenda de uma vez por todas, a Bíblia é a melhor e maior comunicação sem fio que você pode ter com a eternidade, com os teus sonhos. Deus fez a palavra de Deus exatamente para você se comunicar com Deus. E olha o que eu vou te falar agora. Um desbravador no Nordeste nunca será maior do que a sua oração. Sim ou não? Qual é o tamanho da tua oração? Você veio aqui, curtiu, tirou foto, riu, gritou, fez grito de guerra. Amanhã vai lavar a louça, a mulher vai ficar feliz. Mas eu te pergunto, qual é o tamanho da tua oração? Nós vamos falar até sábado sobre sonhadores. A história de José é a história de um dos maiores sonhadores da Bíblia. Gênesis capítulo 37, versículo 5, conta exatamente o que você acabou de ver aqui. José teve um sonho. José era um sonhador. E o sonho de José era muito diferente, porque José recebe do seu pai uma beca, uma capa colorida, de manga comprida ou curta. Não se sabe detalhes, mas a verdade é que essa capa era um sonho que o pai tinha para José, mostrando: José, você é especial. José, você é diferente. José, você é especial. E José, você vai ter sonhos diferentes. Um sonho. Um feixe de trigo no meio e 11 feixes de trigos se debruçando por ele. Depois ele tem um outro sonho. Ele está no meio do espaço e em volta dele ele tem 11 estrelas, mais o sol, mais a lua em volta dele. E ele conta esse sonho porque um desbravador, ele tem sonhos. E a minha Bíblia diz que José, ele era esse sonhador com essa capa colorida. E eu quero olhar hoje para esse mar de 18 mil desbravadores e perguntar: onde é o maior lugar do Brasil, onde existe a maior concentração de sonhadores de Deus nesse exato momento? Você não entendeu a pergunta? Onde nesse exato momento no Brasil existe a maior concentração de sonhadores de Deus? Agora! O desbravador é um sonhador. E você, desbravador, é do tamanho do teu sonho. E você, desbravador, nunca vai ser maior do que o tamanho da tua oração. E por isso, eu quero desafiar você hoje a 2 conselhos rápidos nessa Bíblia que diz: José era um sonhador, José teve um sonho. Primeiro recado, desbravador:
nada é tão ruim que você não consiga piorar. Põe na tua cabeça isso. Pode estar trágica a tua vida, mas dá para colocar a cabeça no chão, abrir um buraco e entrar nela. Eu quero entender como é que esse camarada conseguiu dar uma paulada nele mesmo. Mas nada é tão ruim que você não consiga piorar. Depende de você, desbravador, a maneira como você vê as coisas. E o pior, a gente vem para um Campori e às vezes coloca uma máscara de beleza, de perfeição, de alegria, mas lá no fundo você se sente falso, porque algumas coisas estão dando errado. Nós tínhamos idealizado alguns heróis da nossa vida, alguns sonhos para a nossa vida, alguns ideais para as pessoas que amamos, só que hoje um desbravador, como todo adolescente, você desconfia das capas de heroísmo quando as pessoas estão longe de serem heróis. E aí eu te pergunto, quem é você no tamanho dos teus sonhos? Mentira hoje é fácil. O maior estadista do planeta, saiu uma reportagem há poucas horas atrás, que Donald Trump, somente nesse primeiro ano de trabalho, ele já fez mais de 1000 mentiras, onde nos meios de comunicação, ele passa uma informação, e depois você vai ver pelas redes sociais que a informação é equivocada. Nada é tão ruim que você não possa piorar, e é aos pouquinhos que a gente vai se perdendo. Amado desbravador do Nordeste, não troque a tua eternidade por um pouco, porque quando você é um sonhador, mais do que um padre que quer ir para as alturas, você com o pé no chão, você entende que você foi feito para muito mais do que aos pouquinhos e se perdendo. Segundo recado para você, o que tem a tua atenção tem você, desbravador. Entenda de uma vez por todas, aquilo que entra pelos teus olhos invade a tua alma, aquilo que entra pelo teu cérebro, ele engole você. E José tinha sonhos, porque José consumia coisas boas, José enxergava coisas boas, José via um céu que nós não vemos, José enxergava ideais que muitas vezes não enxergamos, e por isso, o que tem a tua atenção tem você. E o que é o teu tamanho de atenção? Qual é o teu tamanho de sonho? O que está pegando a tua atenção nesse momento, né? Tem desbravador exatamente assim, que pensa que a vida dele é do tamanho de uma poça de asfalto. Essa imagem eu mostrei alguns anos atrás, só que daí eu achei uma outra imagem mostrando aquilo que tem a tua atenção tem você. E essa é a imagem que não pode ser jamais de um desbravador, porque eu pergunto, essa mulher está animada sim ou não? Está cheia de sonhos sim ou não? Mas ela trabalha. Essa foto foi feita no ano passado. O Brasil sediou as Olimpíadas, lembram disso? E das Olimpíadas muitas imagens viralizaram na internet, e essa foi uma das imagens que mais me chamou a atenção, porque a empolgação dela dá sono. Sabe qual era o trabalho dela? O trabalho dessa mulher que recebia por hora para estar no posto do dever dela, super empolgada, é porque ela foi convidada para ser salva-vidas na piscina olímpica. Isso mesmo, você já pensou? Salva-vidas na piscina olímpica. Vai que o Michael Phelps se afogasse, né? Ela ia ajudar. E aí essa imagem viralizou porque você vê pessoas muitas vezes cuja atenção são minúsculas. Desbravador, você nunca vai dar voos de águia se você tiver visão de pato, de marreco, de ganso, para baixo. O que tem tua atenção tem você. E eu me preocupo quando eu vejo um desbravador que tinha tudo para ser mais, sendo menos. E agora vamos falar um pouquinho do mundo digital de vocês. Essas palavras, joga na tela. Talvez para um diretor, para um pastor, para um ancião um pouco mais velho, vai olhar essas palavras e falar assim, não entendi nada, pastor. Mas se eu perguntar para um desbravador aí dos seus 12, 13 anos, quem já entende essas palavras aí? Pode levantar. Pastor, tá aí, ó. Por favor, diretor, se você estiver procurando a palavra Orkut ali, você não vai achar. Passou. Vocês são digitais, vocês são ligados nas redes sociais, tanto é que uma pesquisa foi perguntada para desbravadores, adolescentes, juvenis, qual é o teu sonho? Hoje um juvenil não está preocupado em fazer medicina, fazer engenharia, fazer pedagogia ou ser um advogado. A pesquisa dizia, ser criador de vídeo na internet hoje vira o sonho da carreira do adolescente. Se eu te mostrar alguns cantores, talvez você não reconheça, mas se eu mostrar para você essas pessoas aqui, você conhece. Sim ou não?
Pastor, quero ser youtuber. Meu sonho é ser um youtuber. Ok, eu não vou discutir com você isso, porque tem youtubers do bem, youtubers do mal. Tem gente que usa as redes sociais para coisas boas. Tem gente que usa as redes sociais para só besteira. Mas eu queria que você prestasse atenção um pouquinho no exagero que pode ser quando você tem um sonho errado. Esses youtubers, para ganhar likes nas redes sociais, fizeram coisas bizarras, como esse camarada aqui. O sonho dele, eu quero ter likes. Então ele se trancou dentro de uma caixa e se mandou pelo correio, quase morrendo asfixiado. Esse outro aqui, a foto assusta, porque ele se permitiu levar 75 grampos nas costas, enquanto transmitia ao vivo pelo YouTube, para que os adolescentes curtissem. E esse aqui, a foto já diz tudo, não vou nem falar nada. Tudo por um like. Mas, desbravador, sabe onde mais me preocupei? Essa história aconteceu há 4 meses atrás, nesse ano. Ao contrário de 9 anos atrás, quando um padre voou pelos ares, esse casal, para ganhar likes, num sonho de ser popular, eles avisaram pelo Facebook: hoje à noite, às 8 horas, entrem no nosso canal do YouTube, porque nós vamos fazer o que nunca foi feito. E às 8 horas, voou o mundo no canal deles. E o experimento que eles fizeram ao vivo foi simples e bizarro. Esse garoto com essa garota, noivos, namorando há alguns anos já, jovens. Ele pegou um livro de 1000 páginas e pôs no peito. E disse para sua noiva: dê 5 passos. E tudo filmado pelo YouTube. 5 passos de distância, como daqui, ali a ponta dessa escada. E aí o estarrecedor aconteceu, quando ele disse: eu quero provar para vocês que um livro de 1000 páginas, ele segura um tiro. Naquele momento a sua namorada pegou um revólver. E isso era ao vivo e real. E ele disse antes do tiro: eu estou pedindo para ela fazer isso de maneira que eu assumo toda a responsabilidade desse feito. Nos segundos seguintes, ela apontou o revólver. Ela puxou o gatilho e a bala atravessou o livro, atravessou as 1000 páginas e atravessou o coração daquele rapaz, que morreu ao vivo perante todos os milhares de visualizadores, internautas, estarrecidos vendo a que ponto chega um sonho do desespero. Eu falo isso para você por quê, desbravador? Na primeira noite, eu vou estar aqui todas as noites com você, eu quero te dizer: toma cuidado. Toma cuidado, porque José era um sonhador do bem. E quando você sonha a desgraça, você vive a desgraça. Quando você sonha pesadelos, você vive pesadelos. Isso aqui saiu esse ano numa das páginas do UOL, mostrando claramente a idade que você está e o desespero que muitas pessoas estão a olhar. Desbravadores, jovens, adolescentes, tentados pelos pesadelos. Mas eu digo a você nessa noite: quem tem um lenço no pescoço, diz não ao pecado, sim ou não? Quem tem um lenço no pescoço, foge dessa estatística, porque ele larga o pesadelo e ele vive um sonho com Deus, sim ou não? Quem tem um lenço no pescoço, dá unfollow naquilo que não presta. Amado desbravador, você sabe tudo de redes sociais, de mundo digital, de mundo virtual, muito mais do que eu. Só quero dizer a você, se José era um sonhador, é porque José não dava like naquilo que prestava. José dava unfollow naquilo que não presta. José dizia não para as bebidas, José diria não para o cigarro, José diria jamais para as baladas, José dizia: eu tenho melhor gosto do que o que se vê por aí. E eu queria nessa noite dizer a você, José moderno, desbravador de lenço no pescoço, quando eu vejo uma cantora como Demi Lovato, numa das suas músicas, numa de suas letras, dizendo exatamente isso: me diga se isso é errado, se é certo, eu não me importo. Quero provar dessa fruta porque eu só preciso dar uma mordida. Não me venha dizendo, desbravador, que isso não é um pesadelo de vida, quando não tem certo nem errado. Amanhã vamos falar de tentação. Mas eu quero alertar para você: um desbravador dá unfollow na desgraça do pesadelo das drogas. Pelo amor de Deus, você veio a um Campori como esse para entender que aqui você é inabalável perante o pecado quando está com Deus. E num grupo de WhatsApp, eu gosto disso aqui, todo mundo entra
E quando você entra num grupo de WhatsApp, as pessoas entram com seus gostos, elas entram com seus vícios, elas entram com suas tentações. Mas quando um desbravador entra num grupo de WhatsApp, quando começa a entrar aquilo que não presta, quando o inimigo entra num grupo de WhatsApp, quando os anjos do mal entram nesses grupos de WhatsApp, quando as fotos, as mentiras, as malícias e as piadas obscenas acontecem num grupo de WhatsApp onde o diabo entra, um desbravador faz o quê? Um desbravador faz o quê? Sai. Então, desbravador, por tudo que é mais sagrado nessa arena, nessa arquibancada, só Deus sabe os teus grupos que você conversa. Se tem pecado lá, cai fora. Porque você não vai sonhar jamais do jeito que você poderia. Eu amo o símbolo dos desbravadores. Eu amo esse lenço. Eu amo quando você vê esse triângulo dizendo para você a honra, o valor, a glória, a santidade e os voos que você pode dar como um sonhador muito maior e melhor. O tamanho do teu sonho é o tamanho da tua vida. O tamanho da tua vida tem que ser o tamanho de uma vida eterna. E quando eu olho para os desbravadores, eu penso, Senhor, obrigado pela história de José. Com os sonhos, José está em casa, e em casa o seu pai manda um passeio. José, sai daqui e vai lá em Siquém. Eles não estavam em Siquém, vai lá em Dotã. José caminhou 97 quilômetros de Canaã até Dotã para ir ver seus irmãos. Porque um desbravador obediente, um desbravador ele é voluntário, um desbravador ele serve, um desbravador ele não vê limites naquilo que pode ser feito. E você conhece a história, José chega lá, né? E quando ele chega lá, o que seus amigos e irmãos fazem? Gênesis 37, 19 conta que José estava chegando pelo caminho e os 11 irmãos, como você viu aqui na peça, começam a zombar dele dizendo, lá vem o sonhador! Lá vem aquele que pegou uma capa colorida. Pensa no José entrando num canteiro de obras vestido com um casaco de pele de coelho. Era mais ou menos a cena, os irmãos dando duro o dia inteiro, e agora chega José com a bênção, com a capa e com o sonho. Ai, desbravador, você conhece a história. Surgem os haters da vida. Você já sofreu bullying? Você já sofreu um hater? Já stalkearam você? Já chegaram para você e você sentiu a perseguição do inferno nas redes sociais? O maior problema hoje não é ser zombado em público aqui. O maior problema é você ser dilacerado e linchado no mundo digital. E eu lembro muito bem dos haters quando eu vejo os irmãos de José dizendo, lá vem o sonhador, esse aí não presta, esse é diferente. Por que ele tem um lenço no pescoço? Por que ele tem essa capa? Por que ele é melhor do que nós? Se prepara, desbravador, porque você sempre vai enfrentar a oposição enquanto você tiver sonhos do tamanho da eternidade. Você não é o único. Pegam José, rasgam a capa de José, arrebentam os sonhos de José e jogam José onde? No poço. É no fundo do poço que você às vezes se sente totalmente solitário, mesmo que você esteja fazendo aquilo que é certo. Já trancaram teus sonhos? Já impediram você com 12 anos de ter aquele sonho puro que você tinha? Já violaram você e agrediram você de maneira que você não conta para ninguém o que talvez pessoas da tua família já fizeram ou tentaram fazer com você? Amado desbravador, às vezes os sonhos se trancam. Eu não posso admitir uma música como Rihanna cantou alguns meses atrás, na verdade 2 anos atrás ela lançou essa música. E quando você traduz a música de uma jovem tentando evangelizar para o inferno uma geração, na música de Rihanna, Love the Way You Lie, ela diz, se você vai ficar aí me assistindo queimar, tudo bem, gosto da maneira que dói. Se vai ficar aí me ouvindo chorar, tudo bem, adoro o jeito que você mente. Eu adoro o jeito que você mente, desde que o errado pareça certo, é como se estivéssemos num voo. Arquibancada, isso não é brincadeira não, porque você escuta às vezes no seu iPhone, no seu dispositivo portátil, você escuta músicas que você não traduz, e quando você traduz e se depara com uma música como essa, eu tenho medo por ver desbravadores que dizem, eu sou um sonhador, eu tenho sonhos maiores, eu tenho um lenço que é a capa que o meu Pai do céu me deu, e de repente você ouve alguém dizendo, eu gosto da maneira que dói, eu gosto da maneira que queima. O mundo
que vá para o inferno. Não é essa a geração. Não é essa a geração inabalável. Amado desbravador, não é essa a geração que escuta 13 razões por quê. Não são 13 razões por quê. São 13 razões para onde. São 13 razões para o céu. São 13 razões para ser mais forte. São 13 razões para a vida. E eu me recuso a ver uma baleia no mar deixando de ser azul na água para virar um jogo de suicídio como esse ano você ouviu falar. Salvador, você está no centro das atenções do céu, mas você também está no centro das atenções do inferno, porque o inimigo, ele quer te dar 13 razões para você acabar com a tua vida. Mas não nesse Campori, não nessa noite, não hoje. O problema, desbravador, é que quando você sonha com os pés no mundo, cabeça no mundo, coração no mundo, você se ilude com falsos sonhadores. E hoje eu prego para uma geração que olha os super-heróis como se fossem verdadeiros salvadores. Dos Vingadores à Liga da Justiça. Os adolescentes hoje consomem uma cultura mais do que nunca, apresentando para você poderes como um padre que pega balões e vai para o céu. Me permita te mostrar isso aqui. Os verdadeiros heróis que fazem esses filmes estão nessas imagens. Joga na tela, por favor. Não está sozinho? Vamos aumentar essas imagens. Vamos para essas aqui. Sabe onde estão todos esses heróis? Todos esses da tela. Ano passado, retrasado, cantores até das gerações mais velhas, experientes, que curtiam músicas assim. Todos esses da tela, nesse exato momento, vivem a morte, vivem o descaso. Acabou tudo. Vivem o quê? Passou a vida. Entre todos esses, o que mais me chamou a atenção foi Robin Williams, que eu assisti alguns filmes dele. Morreu há 3 anos atrás, se matou numa porta, arrebentando seu pescoço com uma cinta, uma morte desprezível. E nas suas redes sociais, semanas antes, encontraram essa frase: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje eu sei que na realidade a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Sabe o que é isso? Fundo do poço. Mas pelo amor de Deus, José também foi jogado no fundo do poço. Aí, desbravador, tem 2 dimensões quando você pensa em poço: olhar para baixo do poço, ou lá debaixo do poço, olhar para onde? Para o céu. José era um sonhador, José era um gigante, muito maior do que os sonhos nessa terra. José tinha sonhos muito maiores do que essa própria terra. E eu repito a você: você é do tamanho dos teus sonhos, e você nunca irá mais longe que a tua oração, porque exatamente é no fundo do poço que você enxerga com todo o foco aquilo que Deus é capaz de fazer. Um desbravador usa a fé como ferramenta de sobrevivência. A fé é quando você abraça no seu pescoço esse lenço para você lembrar: você é diferente, porque Deus sabe aquilo que a gente não sabe. Então não sei se a tua vida está desgraçada, desbravador, está aqui sozinho, sentado, veio para cá perdido. Eu quero dizer para você que Deus sabe o que é melhor até do que o teu melhor. Por isso que você pode... Desbravador, não tenha medo de começar um Campori como esse. Por quê? Eu quero ouvir mais do que nunca agora. Eu sempre gritei muito Maranata, mas nesse Campori ele se resume numa palavra. Vale a pena repetir, repetir, repetir e entender que esse Campori se resume em que palavra, desbravador? Eu não ouvi. Que palavra? Eu não ouvi. Que palavra? Eu quero ter certeza que todo desbravador dessa noite aqui, numa abertura espetacular, sai daqui para sua barraca como quem? Esse é você. E isso aqui aconteceu no mesmo período em que o padre foi devorado por tubarões. Um avião ia aterrissar nas Ilhas Comores, lá no Iêmen. E uma tragédia acabou com a vida de 153 pessoas, quando o avião, em vez de aterrissar na pista, ele caiu no mar e se despedaçou. Corpos foram estraçalhados, pessoas foram decepadas, vidas foram arrebentadas. E uma tragédia de avião sempre é muito medonha, porque morre todo mundo. E quando você vê uma imagem como essa, você se choca. Mas no meio da lama, uma pérola.
No meio da destruição, alguém inabalável. Uma garota de apenas 11 anos, na época chamada Baía Bacari. Ela se agarrou num pedaço de aço do avião, e depois se grudou num pedaço de tecido e de assento. E durante 12 horas ela ficou boiando no meio de uma água cheia de tubarões, que ninguém entende como ela não foi devorada. 12 horas depois, Baía Bacari foi resgatada, e até hoje o mundo reverencia a única sobrevivente de um acidente como aquele que matou 153 pessoas. Sabe por quê, desbravador? Porque tem pessoas inabaláveis. Eu quero apenas lembrar você, quando o desbravador veio para esse Campori, ele veio para ser. Você, desbravadora, veio aqui para ser. Você, desbravador, que está só nessa galeria agora, eu quero ouvir somente a arquibancada. Vocês da arquibancada vieram aqui para ser o quê? Vocês que estão embaixo da arquibancada vieram aqui para ser o quê? Portanto, desbravador, podem trancar os seus sonhos, mas você é. Desbravador, podem rasgar a sua capa, podem manchar de sangue de animal, podem fazer uma mentira para você, mas rasgam a tua capa, mas não rasgam a tua fé, porque você é. Desbravador, eu amo pensar que podem lançar você no fundo de um poço, te levar para o exílio de um Egito, ou para a solidão de ser abandonado pelo grupo, mas um desbravador com um lenço no pescoço, ele é. Ah, desbravador, você é do tamanho da tua oração, e você nunca será maior que a tua oração, porque você é. E quando você lê a Bíblia, você se torna o quê? Pastor, o senhor repete demais, é para você entender. O tamanho do teu sonho está em Abacuque 3,6, que diz: os caminhos de Deus são o quê? Porque um desbravador ele é. Com quem? Com quem? Eu quero que o Nordeste escute: inabalável com quem? Vocês são os melhores desbravadores da face da terra. Vocês são a melhor geração da face da terra. Se você honrar o lenço que te leva a sonhos muito maiores do que balões que explodem nos ares. Ao meu lado esquerdo existe muito mais do que uma piscina. Existe um tanque que nos reporta as cenas mais lindas da Bíblia, da vida, da eternidade e da salvação. A desbravadora Anne, alguns meses atrás na sua vida, viveu uma tragédia, talvez maior do que a queda de um avião ou um padre que cai no mar. A jovem Anne, entre esses desbravadores que estão entrando nesse tanque de batismo, ela perdeu seu irmão que morreu num acidente. E a morte dele devastou a Anne. Numa idade juvenil, uma desbravadora, devastada por uma notícia, quando você recebe que é injusta, que é cruel, que é maldosa. Junto com a vida do seu irmão, Satanás também queria estragar a vida dela. Está aqui a Anne do meu ladinho. Eu recebi a história da Anne, eu não tinha encontrado você pessoalmente ainda, Anne. Me permitiram contar alguns detalhes da história dessa juvenil, dessa adolescente com sonhos inabaláveis. Já que meu irmão morreu, por que me resta viver? 13 razões por quê? Ela só tinha uma. Para que viver se meu irmão morreu? Graças a Deus a Anne veio para um clube de desbravadores. A sua mãe, surpresa com as mudanças na vida dessa jovem, que escreveu cartas, inclusive pedindo o fim da vida. É a mesma mãe que está nesse Campori participando junto à diretoria do clube dela. E desbravador, eu estou aqui com a Anne. Esse aplauso é para você, Anne, e para Deus. Eu tenho uma filha de 8 anos que um dia vai estar do tamanho da Anne. Então eu acabo me tornando muito mais envolvido na vida de uma juvenil que foi feita para não ter nãos de Deus, para não ter poços,
para não ter perseguição. Mas a Anne nessa noite vai mostrar para mim e para você que em alguns poços dessa vida, a água lá embaixo é a água que lhe resta para você tomar a melhor decisão da sua eternidade. A Anne vai descer dessa escada, cuidado ali com aquele fio, e a Anne vai se dirigir agora ao tanque batismal. Porque essa juvenil que alguns dias atrás escreveu para a mãe, para que viver? Hoje ela toma a decisão de viver para sempre. E esse é o poder de um clube de desbravadores que torna jovens inabaláveis. Eu vou fazer uma oração aqui à frente, você vê ali vários pastores. Agora a imagem é do tanque, a imagem é dos batizandos. Desbravador, gruda teus olhos na tela, porque não dá para você enxergar ali, mas esse é o momento mais importante de todas as noites. A Anne entra nessas águas batismais, porque no fundo do poço tem água, e água também serve para batismo. Junto com ela, outros 7 desbravadores estão ali com a mesma história da Anne. E essa minha oração pela Anne é a minha oração por todos vocês desbravadores. Pai querido, nesse momento, Senhor, 18 mil juvenis e outros milhares pela internet vivem aqui a vibração desse Campori sonhado no coração de Deus e elaborado pela força, braços incansáveis de homens. E aqui a gente sente nessa noite, Senhor, a brisa do céu. Pai, protege esses desbravadores, cuida deles. E nesse momento, nesse tanque de histórias lindas, únicas e exclusivas, junto com a Anne estão vários desbravadores que talvez ali no fundo do poço descem as águas batismais, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora. Gravador, essa montanha russa de emoções só num Campori que acontece. Eu quero que você agora abrace bem quem está do seu lado e silencie por tudo. Por favor. Eu gostaria de pedir agora o silêncio. Assim que acabar essa oração, o louvor vai continuar nos preparando para uma noite em paz. Mas, desbravador, seja do tamanho dos sonhos de Deus. A Bíblia diz em Isaías 55, 8 e 9: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, são os meus caminhos maiores do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, desbravador, no fundo do poço com José, Deus tem algo extraordinário para mim e para você. Abraça e eu vou orar. E esse silêncio de 18 mil desbravadores, só aqui, fecha teus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, esse é aquele momento, Senhor, onde a gente passa a nossa vida, talvez num filme, para perceber, num seriado sem fim, quantas oportunidades Tu nos dás. Aqui tem desbravadores abraçados com outros desbravadores. O Campori está só começando, Senhor. E já fomos elevados às alturas em sentimentos, emoções, toque do Espírito Santo para nos lembrar que somos inabaláveis. Não porque somos fortes, não porque temos capas coloridas, mas porque somos sonhadores com os Teus sonhos. E meu Deus, nesse momento, abrindo as portas do final de semana da vida de todos esses bravadores, eu Te imploro. Que fique de fora toda e qualquer intenção maligna.
Talvez tenha aqui desbravadores que vieram com lenço no pescoço, mas lama no coração. Senhor, com pensamentos, ideias, vontades. Não é assim que a gente escreve uma história bonita. Então, Senhor, eu te peço que o Espírito Santo paire sobre esse acampamento. Assim como desse saúde ao líder desse evento, o pastor Rafael, que nos últimos dias precisou da intercessão de todos. O teu toque já começou ali, Senhor. Que nesse momento a gente sinta aqui o clima do céu. Que os nossos sonhos sejam os teus sonhos e que a nossa oração seja do tamanho dos teus planos. Portanto, Pai do céu, ao terminarmos esse primeiro momento, esse primeiro sermão, eu suplico, Senhor, os sonhos dos céus no coração de cada sonhador dessa terra. E que nesse Campori, Senhor, sejamos inabaláveis, em nome de Jesus. Amém, Senhor.